pra você, meu caro Sidney Fraioli, quem foi o craque perfil líder? Cara, craque perfil líder, Yuri Alberto. Yuri Alberto. Entrou e fez o gol que definiu. Que ele sabe, né? Que fez gol. Rosinei, craque perfil líder pra você. O Yuri Alberto vai ser o craque perfil líder, mas não tem como não destacar também o que jogou o André, né? O André no segundo tempo teve uma evolução gigantesca. Comandou o meio de campo ali. E o Vitinho também, teve uma boa atuação, fez algumas jogadas, mas é o Yuri Alberto. Yuri Alberto, então, é o voto do Rosinei. Meu caro Doriveira, craque perfil líder pra você. Entrou e decidiu, Yuri Alberto, craque perfil líder. Eu vou no Yuri Alberto também, craque perfil líder. Matheus Fraioli, craque perfil líder. Vitinho, o voto do Matheus Fraioli. E Arthur, não, tá certo, não, esse aí não. Então o Yuri Alberto foi eleito o craque perfil líder aqui na Rádio Craque Neto Euro 17. Entra com a equipe titular, daria pra estar suave, teria metido uns 3 aí, tava tudo tranquilo. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Então, pé de rato, Rosinei e Luan hoje. Que beleza, hein, Rosinei? Luan. Quem é o pé de rato pra você? Não, o pé de rato pra mim vai ser o... Rapaz, eu vou de Hugo, velho. O Hugo foi muito mal. Ele e o Charles foi muito mal. Mas, você já viu quando fala do Pelé? Quando vai falar do artilheiro do Santos, o cara que... Aí fala do Pepe, porque não conta o Pelé. O Hugo, sempre que ele estiver em campo, não vale ele como pé de rato. Ele já é o pé de rato dos pé de rato. Ele já entra pé de rato. Mas o Hugo é o pé de rato. Não, é o Hugo, não tem como, cara. Bom, rapaziada, bora falar desse jogo. Se é que tem algo a falar desse jogo. Nossa senhora. Você perdeu o seu tempo? Você perdeu a noite de domingo assistindo? Corinthians e Velo Clube e Corinthians em Rio Claro. Ingresso a R$250 e mesmo assim é fiel presente. A gente sabe, né? Planejamento. Tem estreia no Brasileiro contra o Bahia na quarta-feira, tem Supercopa contra o Flamengo no final de semana que vem. Então era natural que o Dorival fizesse isso, que ele rodasse o elenco. E assim, rodou bem, né? Rodou bem, porque, né, a gente viu ali um ataque com o Vitinho e o Guinegão, a gente viu o André no meio, que acho que foi uma das coisas boas do jogo, o Matheus Pereira, o Gabriel Paulista na defesa, o Pedro Malanz na lateral direita, que pouco deu para ver ainda, né? Jogou inclusive 60, 70 minutos, foi substituído depois pelo Mateuzinho, porque aí no segundo tempo também o Dorival, depois de um 0-0 modorrento, horroroso, começou a colocar titulares, né? Botou o Ranieri, Breno Bidon, Yuri Alberto, Pedro Raul, que não é um titular, mas enfim, para tentar alguma coisa a mais ali numa bola aérea. Bola aérea, inclusive, que foi um horror pelo lado defensivo do Corinthians, os caras estavam entrando toda hora. Se o Velo Clube tivesse um pouquinho mais de qualidade, eles teriam vencido o jogo, porque assim, os jogadores do Velo cabeceavam livremente na área do Corinthians e o Hugo Souza teve que fazer algumas defesas. Obviamente também, o Corinthians criou algumas oportunidades, mais de chutes a média distância, né, com o Vitinho, né, especialmente com o Vitinho, com o Charles também, que o Matheus Carré acabou tendo que fazer defesas mais difíceis, assim, mas foi só, gente, foi só. O Corinthians não conseguiu produzir, até porque é um time que nunca jogou junto, então assim, você percebia nitidamente desentrosamento, erro de passe, assim, sabe? Era o Guinegão brigando lá na frente, era o Vitinho buscando uma jogada individual, era os volantes tentando chegar com alguma finalização, tipo o André, o Charles e tal, que finalizam bem. Não teve muito mais do que isso, né? E aí aquele 0-0 se arrastando, aquela coisa toda, o Dorival colocou a cavalaria para tentar um resultado. Por quê? Porque o 0-0 estava deixando o Corinthians na 9ª colocação. 9º lugar, você tá fora da zona de classificação. Tem 3 jogos ainda para jogar, mas assim, o Corinthians estaria fora da fase de mata do Paulista. Então, vejam que a vitória já levou o Corinthians para o 4º lugar. Então mudou tudo. Esse Paulistão é enroscado, é traiçoeiro. Você não pode brincar com a sorte. Mas eu entendo o planejamento de colocar reservas, até porque eu acho que mesmo com reservas, um time alternativo, o Corinthians teria condições de ganhar do Velo, independentemente de qualquer coisa. Mas até foi o que aconteceu. Eu ia dizer não foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Mas com muito sofrimento. E aí no finalzinho, lá no minuto 90, o Vitinho faz uma jogada individual pelo lado esquerdo, muito inteligente, porque ele cruza antes do zagueiro dar o bote, ele chuta cruzado, na verdade, né, uma pancada. O goleiro prensa com a trave ali, né, faz uma defesa e a bola sobra para o Yuri, camisa 9, oportunista, ele dá um taquinho e chuta para fazer o gol da vitória. Depois vai comemorar no alambrado, perde até o calção.
Alguém sacaneou ali, puxou o calção, deixou ele peladão, eh, tomou o cartão amarelo, mas fez o gol da vitória, fez o que importava. Cara, não tem muito mais do que a gente falar do jogo sobre isso. Eu poderia ficar 10 minutos enrolando vocês aqui, mas não tem muito mais para falar a respeito do jogo, né. Você tem algumas valências importantes ali, como o André, como o Vitinho, ele entrega uma bola aqui, daqui a pouco ele faz uma jogada ofensiva bacana, acho que ele oscila muito ainda, mas eu acho que é um jogador de boa qualidade técnica. Não para ser titular, mas para, enfim, entrar nos jogos aí e poder colaborar. Nas laterais, né, hoje teve o estreante, Pedro Malans por um lado e o Hugo do outro. Fica difícil, né, um meio de campo ali, né, o Matheus Pereira, o Charles, o André, não teve muita coisa ali que a gente pudesse avaliar, o jogo foi assim, né, abaixo da crítica. Acho que esse é o resumo. Mas a gente precisa falar também, porque depois do jogo, o Corinthians anunciou que negociou para o Torino da Itália o zagueiro João Pedro Tchoca. Por que eu falei negociou? Porque não foi uma venda, foi um empréstimo com opção de compra. Agora eu estou na dúvida se foi obrigação de compra ou opção de compra. O fato é, esse empréstimo até junho, até a metade do ano, ele vai render para os cofres do Corinthians quase 10 milhões de reais. 1,5 milhão de euros. É isso, né? Isso dá 9 milhões e pouco de reais. Só pelo valor do empréstimo. Se ele completar 10 partidas com 45 minutos ou mais, é obrigação. O Torino tem que comprá-lo por 4 milhões e meio de euros, totalizando 28 milhões de reais. E o Corinthians ainda fica podendo ter, de acordo com metas, mais 1 milhão de euros, com bonificação, e o Corinthians ficando com 12% de uma mais-valia, ou seja, Torino vendendo o Tchoca para o Real Madrid por 100 milhões de euros, o Corinthians tem 12% a mais da negociação, né, por conta dessa fatia, né, tem 12% dessa fatia que cabe ao Corinthians, que mantém essa mais-valia do jogador. Inicialmente, eu acho o negócio ruim, porque eu sei que o Corinthians está numa condição financeira difícil, eu sei que o Tchoca não é um jogador que surgiu como o Murilo, por exemplo, que foi para o Nottingham Forest, com o status de um grande jogador, mas acho que ele chegou a ser titular em algum momento, perdeu a vaga por conta do bom momento do Gustavo Henrique, do André Ramalho, no ano passado, chegou agora o Gabriel Paulista para brigar por posição e tal, o Félix Torres perdeu espaço, tanto que foi para o Inter, e o Kaká segue no elenco. E aí você negocia o Tchoca. Por um valor que não consigo concordar. Por mais que o valor do empréstimo seja bom, tá? Mas o valor de uma futura venda por 4 milhões e meio de euros por um zagueiro, promissor, que chegou a ser titular do Corinthians em algum momento, mesmo com 22 anos já, né? A gente sabe que a idade estoura um pouco, né, depois dos 20 anos, para que grandes mercados comprem por altos valores. Sei lá. Fico com a sensação, e posso ser desmentido ali na frente, se daqui a pouco ele não performar, não render, e aí a gente chegar à conclusão que, pô, foi bom ter negociado lá atrás. Fico com a sensação de que daria para aproveitá-lo mais aqui e depois vendê-lo por um valor superior. Fico com a sensação, não vou ser definitivo. Queria saber a opinião de vocês, mas eu fiquei com essa, sei lá, não pegou bem na minha opinião, valores tão baixos por um zagueiro que poderia ser melhor aproveitado. E aliás, acho que ele poderia ser melhor aproveitado desde sempre, mas, enfim, nunca teve o cartaz que poderia ter, na minha opinião. E outra, você negocia o Tchoca, e aí agora o Corinthians se volta para o elenco e ele vai ter que aproveitar o Kaká, ele vai ter que integrar o Kaká se ele não conseguir nenhum, eu ia usar um termo forte, né, nenhum bobão aí para pegar o Kaká, ele vai ter que utilizar, vai ter que integrar, ou ele vai ter que ir para o mercado. Vale a pena? Não sei, eu fiquei com o pé atrás aí em relação a essa negociação, sou um admirador do Marcelo Paz, da política que o Corinthians vem desempenhando, dos negócios que o Corinthians vem fazendo, embora todas as críticas, né? Vocês viram que o negócio do Rony emperrou. O do Alisson falta o dinheiro lá, mas vai acontecer.
O do Rony realmente acho que a repercussão deu uma travada no negócio. Agora, essa aí do Tchoca eu acho que poderia ter sido melhor. Mas é só uma sensação e eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião se ali na frente for convencido de que foi um bom negócio, sim. Vocês, o que acharam disso e o que vocês acharam do jogo? Se é que tem algo para comentar. Fala galera, encerrando aqui mais um vídeo do canal, já deixa o like para dar aquela força e se inscreva no canal para quem não se inscreveu, tá chegando agora, não conhece o canal. Esse canal aqui é do Corinthians, tem notícia todos os dias para você sempre ficar informado de tudo que acontece dentro do clube, então não perca tempo, tá? Verifique se você está inscrito, já também compartilha com os amigos, para quem puder, já ajuda demais o canal a crescer. O canal começou agora, precisa daquele empurrãozinho da torcida aí, então fiquem à vontade para estar deixando também a sua opinião em relação a tudo que foi passado no vídeo, no espaço de comentário do canal. A participação de vocês também é muito importante para o canal, tá bom? Ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado a todos, vou ficando por aqui para quem fica, um forte abraço e até a próxima. Valeu!